O mistério da redenção, o tempo da paixão. Exposição dogmática. A Igreja, que ha seguido desde o começo do ciclo pascal os passos do Salvador no desempenho da sua missão de resgate, contempla doloridamente, no decorrer do tempo da paixão, os acontecimentos que assinalam o último ano, Semana da Paixão, e a derradeira semana, Semana Santa, da sua vida mortal. O ódio dos inimigos do Messias cresce de dia para dia e vai rebentar na Sexta-feira Santa com o drama sangrento e terrível do Gólgota, predito pelos profetas e confirmado pela própria vítima. Por isso, relaciona a Igreja o Antigo com o Novo Testamento e estabelece um paralelo deveras emocionante entre as palavras de São Paulo e dos Evangelhos relativas à paixão e as profecias tão claras de Jeremias, Isaías, Davi, Jonas e Daniel. À medida que se aproxima o enlace fatal, os acentos de dor da Igreja vão se tornando mais sentidos até desabafarem no grito lancinante de dor irreprimível, quando viu o esposo amado pender morto no Gólgota, do mistério da redenção. O céu da Santa Igreja vai se carregando com as sombras, escreve Dom Guéranger, como num dia de procela. As nuvens acumulando-se nos ares portadoras de morte e tempestade. O raio da justiça divina vai cair e atingirá o Salvador, que se fez carne por nós e por amor de seu Pai, em virtude da misteriosa solidariedade que une todos os membros da família humana. Este, Deus feito carne, vai substituir no banco dos réus e no madeiro do suplício aos seus irmãos culpados. Revestiu-se dos nossos crimes, diz o profeta, como no manto. Fez-se pecado por nós, para poder cravar na cruz com o seu corpo e destruí-lo pela sua morte. Em Getsemane, os pecados de todos os tempos e de todos os homens vêm em volta do Salvador. Penetram-lhe a alma puríssima, fazem dela o receptáculo de toda a abjeção humana, a lixeira dos distritos morais da criação. E por isso, o Pai, violentando o amor que lhe tem de tratá-lo como um ser maldito, porque mandou escrever: maldito seja todo aquele que pender do madeiro. A obra da nossa redenção reclama com efeito que Jesus fosse cravado no lenho, para que readquiríssemos a vida naquilo mesmo em que perdêramos, e para aquele que venceu pelo lenho fosse pelo mesmo lenho derrotado. Nota: por este modo, se verifica o princípio de oposição de que o Espírito Santo assinala quando diz: considera as obras do Altíssimo e vê que são duas. Há duas mutuamente opostas. Em face do bem está o mal, e em face da morte a vida, e em face do justo o pecador. Eclesiástico. São Paulo diz: visto que a morte entrou no mundo por um homem, é por um homem que nele se reentra na vida. E a liturgia observa que, tendo sido os primeiros pais enganados por Satanás, era necessário que um divino estratagema gorasse o embuste da serpente. E São Bernardo diz que, não tendo o Senhor do pecado mais que a semelhança, estendeu com este véu as pelas que agrilhoaram o demônio. Santo Agostinho explica finalmente que, por justo desígnio de Deus, Lúcifer perdeu o direito de morte que tinha sobre os homens culpados na vida, culpados no dia que demasiada o exerceu sobre o justo. Trava-se entre a morte e a vida um duelo singularíssimo, que Jesus Cristo triunfa deixando-se morrer. O Salvador, com efeito, avança no domingo de Ramos como um conquistador aclamado e rei coroado de palmas e de louros.
sinal da vitória que não tarda. Rejubila, ó filha de Sião, porque teu rei vai entrar dentro de teus muros, diz Zacarias, e a multidão estende os vestidos no chão, por onde ele vai passar, como era de uso com os reis, e grita: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. O Senhor vai entrar na sua capital, vai subir ao trono precioso que ornou, com a púrpura de seu sangue, e do alto do qual judeus e romanos escreveram nas 3 línguas vulgares: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O oráculo de Davi tinha se cumprido. Deus reina pelo madeiro, e o que era até então objeto de ignomia torna-se estandarte do Rei, e a nossa única esperança no tempo da paixão. Prostremo-nos adiante da cruz, porque é por meio dela que a alegria desceu ao mundo, para bem mostrar que é sob este ponto de vista que a Igreja considera a paixão do Salvador, e os artistas cristãos substituíram outrora a coroa de espinho por uma coroa real. É no fim da Quaresma, quando a Igreja celebra a memória da morte e do triunfo do Salvador, que os concílios ordenavam que se ministrassem os sacramentos do batismo e da confirmação e da Eucaristia aos catecúmenos e se admitissem à reconciliação os penitentes públicos, de modo que os catecúmenos eram sepultados com Cristo pelo batismo, para ressurgir com ele, e o tempo da paixão e da Páscoa, marcando para todos os fiéis o aniversário da recepção de tamanhos benefícios, recordava-lhes que a morte e a ressurreição de Cristo, que fora a causa eficiente e exemplar da morte de todos para o pecado, devia continuar a sê-lo particularmente nesta época do ano, por um redobramento de fé nesses mistérios. Estas festas não são, pois, uma simples memória histórica relativa à pessoa do Salvador, mas devem constituir pela união de fé e de amor que despertasse nas almas as relacionam mais intimamente com Cristo, uma realidade atual e vivificante para todo o corpo místico. Por meio delas, o duelo do Calvário estende-as ao mundo inteiro, e a Igreja alcança com Jesus Cristo todos os anos nas solenidades da Páscoa uma renovada vitória sobre Satanás, pela união íntima que o liga ao tempo pascal, o tempo da paixão, tem, pois, por fim, renovar e aumentar nas almas a fé e a virtude, ressuscitá-las ou fazê-las viver mais intensamente a vida de Cristo. Exposição histórica. O tempo da paixão, que nos recorda o sofrimento do Salvador, reporta-se particularmente ao último ano da sua vida, porque não foi, então, sobretudo, que o ódio dos fariseus e dos príncipes sacerdotes eclodiu com mais fúria para desfechar, em definitivo, no drama que a Igreja comemora durante a Semana Maior ou Semana Santa. Segundo ano, ressuscita o filho da viúva de Naim e perdoa a Madalena. Terceiro ano, depois da transfiguração, o Senhor dirigiu-se a Cafarnaum e subiu a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Recorda que é a fonte da água viva, que descedenta as almas e anuncia sua morte próxima, desce a Galileia e volta mais uma vez a Jerusalém para a festa da dedicação. Os judeus tentam apedrejá-lo, passa pela Pérea e é chamado a Betânia por ocasião da morte de Lázaro. O milagre da ressurreição de Lázaro criou-lhe tamanho renome que os judeus, não podendo conter mais tempo e ódio, resolveram exterminá-lo. Depois disto, o Senhor refugiou-se em Efrém. 6 dias antes da Páscoa, voltou a Betânia e recebeu então a derradeira homenagem de Maria Madalena, que lhe ungiu os pés com um bálsamo precioso. Semana Santa. A outro dia, o Senhor entrou solenemente em Jerusalém, deixou a cidade ao entardecer e para lá voltar no dia seguinte. Foi nesta ocasião que se entrevistou com ele no templo um grupo de gentios. Na terça-feira santa, pela tarde, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras e predisse aos apóstolos a tragédia próxima da paixão. Se tornou a Jerusalém na quinta-feira à tarde, para a última ceia, e preso na noite desse dia, morreu crucificado na sexta-feira, às portas da cidade, no Monte Calvário.
foi deposto nesse mesmo dia na sepultura e ressuscitou glorioso na manhã de domingo seguinte. Exposição litúrgica. O tempo da Septuagésima é a preparação remota da Páscoa. A Quaresma, a preparação próxima. As 2 últimas semanas, denominadas Tempo da Paixão, são a preparação imediata. As cerimônias da última semana da Semana Santa são as de procedência oriental. Vieram-nos da Igreja de Jerusalém, onde os fiéis, de evangelho na mão, seguiam o passo do Redentor e recolhiam in loco, piedosamente, a lembrança dos acontecimentos solenes que lhe coroaram a vida mortal. Roma adotou essa liturgia e dispôs suas igrejas de maneira a poder celebrá-la convenientemente. Durante essa semana, suprimem-se o Salmo Iudicame e Gloria Patri, que não existiam na liturgia primitiva. E a igreja manda cobrir com véus escuros as imagens dos santos, porque parece não seria legítimo distrairmos com os santos a nossa devoção e do grande mistério que se opera. Se objetarem que também o crucifixo se conserva velado, diremos que é um mistério do antigo costume, a que já aludimos, de colocar um véu entre a capela mor e o corpo da igreja. Querem alguns autores que este véu tenha por fim ocultar a luz que era sem imagem e coberto de pedrarias. Era, pois, conveniente subtrair os olhares dos fiéis esse sinal de triunfo até a vitória de Sexta-feira Santa, em que era exposta a adoração dos fiéis, despojando os altares e suprimindo o toque dos sinos na quinta, na sexta e no sábado. A igreja exprime o sentimento de dor que fere a lembrança da morte do seu divino esposo.